Mendel publicou suas ideias em 1866. Em 1900, essas ideias foram descobertas e no ano de 1908, o trabalho de Mendel já estava inspirando duas pessoas, Hardy e Weinberg, a fazer uma expansão de suas ideias, que inicialmente eram aplicáveis a famílias, para populações. E eles, Hardy e Weinberg, fizeram isso através da publicação de um algoritmo que mostra a relação entre as frequências alélicas e genotípicas. Esse algoritmo mudou bastante a forma de encarar a genética nas populações, porque mostrou como que se relacionavam essas frequências entre si ao longo das gerações. Contrariando o que se pensava, o teorema mostra que as populações tendem a permanecer, não garante que permaneçam, mas tendem a permanecer com suas frequências alélicas e genotípicas constantes. O teorema de Hardy-Weinberg nos mostra que existe, na verdade, uma relação bionívoca entre as frequências alélica e genotípica. E nos mostra que existem uma infinidade de situações possíveis para uma população estar em equilíbrio. São virtualmente infinitas situações de equilíbrio, mas para cada frequência alélica só existe uma possibilidade de frequência genotípica. De maneira tal que, se soubermos a frequência de um dos alelos, saberemos a frequência do outro alelo e de todos os três genótipos. Da mesma maneira, se soubermos a frequência de um homozigoto, por exemplo, saberemos as frequências de todos os genótipos e a frequência de ambos os alelos. Então, isso nos permitiu, a partir da publicação deles, isso permitiu a se fazer cálculos nas populações com frequências que antes não se tinha como estimar. O teorema de Hardy-Weinberg expõe uma situação de equilíbrio. O algoritmo nos mostra uma situação de equilíbrio. E esse modelo, esse algoritmo é, na verdade, a expressão de um modelo no qual a gente, para considerar perfeitamente válido, necessita de alguns pressupostos. Então, para que uma população esteja em equilíbrio e, portanto, para que seja aplicado esse algoritmo, é necessário que a população esteja em pomixia, ou seja, que os cruzamentos nessa população de reprodução sexuada cruzada seja inteiramente casualizado, ou seja, que os cruzamentos ocorram por acaso. E, além da pomixia, é necessária a ausência de fatores evolutivos. Então, nesse modelo, não estão agindo nem a mutação, nem a seleção, nem a deriva, nem a migração, que são os 4 fatores evolutivos. Então, para que a população esteja em equilíbrio, é necessário que ela esteja se reproduzindo em pomixia, ou seja, casualizadamente, e que os fatores evolutivos estejam ausentes, não estejam agindo nenhum dos 4 fatores evolutivos. Como isso é um modelo, não expressa uma situação real, é possível raciocinar com esse tipo de situação, pomixia e ausência de fatores evolutivos. É óbvio, no entanto, que nas populações reais não encontraremos populações que estejam em verdadeira pomixia e que apresentem ausência total dos fatores evolutivos. No entanto, como isso é um modelo, na prática, esse algoritmo é utilizável, porque, embora não encontremos situações reais de perfeita ausência e perfeita pomixia,
as situações reais apresentam pequena quantidade de fatores evolutivos e situações próximas da apomixia, de maneira que o teorema de Hardy-Weinberg é perfeitamente aplicável às situações reais.